dos destaques do noticiário internacional foram os ataques dos Estados Unidos contra acampamentos do Estado Islâmico na região noroeste da Nigéria, após ameaças do presidente Donald Trump de intervir militarmente caso o governo da Nigéria não contivesse a violência atribuída a militantes islamistas. Mais de uma dúzia de mísseis Tomahawks atingiram alvos no estado de Sokoto, matando integrantes do grupo, segundo o comando dos Estados Unidos para a África. Trump afirmou que o ISIS estaria promovendo ataques contra cristãos, mas não apresentou evidências. Esse é apenas mais um dos protagonismos de Donald Trump no cenário internacional. Temos assistido a mesma atuação, ou uma atuação mais intensa ainda, em relação à América do Sul, principalmente na fronteira com a Venezuela. Há o caso também, nessa semana, da vitória de candidato apoiado por Trump em Honduras. É a participação de Donald Trump, é a ação de Donald Trump, o protagonismo do presidente americano no cenário internacional, tema da nossa conversa agora aqui no Jornal da CBN. Nosso convidado é o professor, doutor Maurício Santoro, doutor em ciência política, professor de Relações Internacionais. Maurício Santoro, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, Milton, como vai? Final de ano bastante movimentado, bastante atribulado, né? Como você bem ressaltou, todos esses acontecimentos têm em comum o protagonismo do presidente americano Donald Trump no seu segundo mandato presidencial e, sem sombra de dúvida, foi o indivíduo que mais teve um impacto global neste ano de 2025. Para o bem ou para o mal, o noticiário internacional girou em torno de Donald Trump. Me ajude a entender essa ação de agora. Isso foi anunciado ontem, aliás, pela rede social, tipicamente Trump fazendo isso, do ataque na Nigéria. Claro, bom, qual é a situação que nós temos nos últimos anos ali no norte da África? Primeiro, houve uma série de golpes de Estado em vários países ali ao sul do deserto de Saara, que levaram ao poder grupos políticos, em geral, mais simpáticos à Rússia e à China do que aos Estados Unidos e à União Europeia. E, em paralelo, houve também uma piora da situação de segurança, com a ascensão de vários grupos violentos, né, ligados a movimentos islâmicos, e que muitas vezes se colocaram como braços locais de movimentos globais como a Al-Qaeda ou como o Estado Islâmico. Então, é nesse contexto que a gente tem essa situação de crise na Nigéria. E, especificamente na Nigéria, é um país que tem uma história muito violenta de conflitos entre cristãos e muçulmanos. Isso também se encaixou muito bem dentro de uma certa visão política do presidente Trump, né, de querer se apresentar internacionalmente como um protetor de cristãos em países nos quais os cristãos são minorias, nos quais eles sofrem algum tipo de perseguição, né? Então, tudo isso explica esse contexto dos ataques na Nigéria. Todas as ações de Donald Trump nesse momento, seja, nós estamos falando aí ao norte da África, mas seja aqui na América Latina, elas passam por esse olhar de controlar regiões para evitar o poderio, por exemplo, da China? Olha, essa questão de alguma maneira, conter a ascensão chinesa ou de colocar ali algumas barreiras à influência russa, ela está presente em maior ou menor grau em muito daquilo que o Trump tem feito ao longo dos últimos meses, né? Tanto na África quanto aqui na América Latina. Não significa necessariamente que esse seja o motivo principal, mas ele está ali, né? Ele é parte desse contexto, ele é parte dessa nova doutrina que o Trump tem elaborado, e cuja expressão mais clara foi agora, nos últimos dias, a publicação da nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né? E aí, especificamente para a América Latina, esse desejo de afastar da região as influências da China e da Rússia se manifesta de uma maneira muito explícita nesse documento. Além desse manifesto explícito, há uma ação ainda mais explícita em relação à Venezuela, que faz parte de todo este plano. Que risco nós corremos a partir deste comportamento de Donald Trump na região? Bom, a gente tem visto pela primeira vez em 30 anos, né, o retorno de uma política muito intervencionista dos Estados Unidos para a América Latina.
Isso traz uma série de preocupações para o Brasil, particularmente no caso da Venezuela. É um país com o qual nós compartilhamos mais de 2.000 quilômetros de fronteira, uma fronteira bastante complicada, muito marcada pela ação do crime organizado, por crises humanitárias, né, como levas de refugiados. Então, se houver realmente uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, e essa intervenção degenerar num conflito de longa duração, né, numa guerra, isso vai trazer uma série de dificuldades na fronteira. No mínimo, mais uma onda de refugiados. Né? Mas se a gente tiver uma situação de colapso da ordem pública na Venezuela, a chance de que esses grupos do crime organizado vão aproveitar esse vazio de poder para se afirmar é muito grande. Isso numa região ali onde a gente já tem muito problema de tráfico de drogas, de contrabando, de garimpo ilegal, né? É uma situação em que a gente tem povos indígenas muito brutalizados, tanto no lado brasileiro quanto no lado venezuelano da fronteira, no caso do povo indígena Yanomami, por exemplo. Então, não é por acaso que as autoridades brasileiras, civis e militares têm acompanhado com muita atenção o desenrolar dessa crise venezuelana. O senhor vê alguma possibilidade de uma ação armada em território venezuelano ou a tendência é que essas ações se restringam às ameaças? Bom, nós temos desde agosto, né, um crescente dessas tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, e com a concentração de uma capacidade militar muito grande dos Estados Unidos no Caribe, ali na proximidade do território venezuelano, de uma maneira como a gente não via no Caribe desde os anos 60, desde a crise dos mísseis cubanos. Então, do ponto de vista político, tem havido um certo zigue-zague, né, um pêndulo, entre momentos de maior pressão, mais duros na relação americana-venezuelana, mas do ponto de vista militar, todas as peças estão colocadas nesse tabuleiro. Os americanos podem fazer aquilo que eles quiserem da perspectiva de uma intervenção militar na Venezuela. O que nós temos visto nos últimos dias, né, mais um movimento dessa crise, foram as apreensões por parte do governo dos Estados Unidos de navios petroleiros que deixaram a Venezuela e que, de alguma maneira, estão sujeitos a sanções, sejam elas sanções do próprio governo americano, sejam sanções internacionais da Organização das Nações Unidas. Existe uma possibilidade, é perfeitamente plausível, de que o governo americano vá além disso e que lance, por exemplo, bombardeios de mísseis ou ataques aéreos contra a Venezuela, de uma maneira muito semelhante como fez ontem na Nigéria ou como fez em junho no Irã. Quer dizer, é relativamente fácil e barato para o governo dos Estados Unidos empreender uma intervenção desse tipo. Maurício Santoro, qual deve ser o papel do Brasil até na busca ali de uma mediação nesse cenário aqui na América Latina, aqui na América do Sul mais especificamente? Bom, existe hoje um cenário muito difícil na América Latina para a mediação da crise Venezuela, porque há uma divisão muito profunda na região sobre como lidar com o governo Maduro e com eventual intervenção americana. Então, nós temos um grupo expressivo de países latino-americanos que estão apoiando essa intervenção americana, ou pelo menos uma pressão para se tirar o Maduro da presidência da Venezuela. É o caso, por exemplo, de países como a Argentina, como o Equador, o Peru, o Paraguai. Né? E no lado brasileiro, há um desgaste muito grande das relações entre o presidente Lula e o presidente Maduro. Então, no ano passado, o presidente Lula tinha colocado muito investimento político, muito tempo, muita dedicação em mediar uma crise entre governo e oposição na Venezuela, apoiou a realização das eleições presidenciais, né, de 2024, acreditando que o governo Maduro iria cumprir as suas promessas de respeitar os direitos da oposição, que não haveria perseguições e nada do tipo. E não foi isso que aconteceu. São eleições muito marcadas pela fraude, muito marcadas pelas perseguições ideológicas. Então, há essa decepção do governo Lula com as atitudes do Maduro, mas que é um aliado de longa data, né, do governo brasileiro, e, ao mesmo tempo, uma relutância do governo brasileiro em dizer com todas as letras que o presidente venezuelano é um ditador, que aquilo ali é um regime autoritário, né, que tem mais de 1.000 presos políticos, mesmo com essas libertações recentes agora do indulto do Natal. Né? Então, ficou esse impasse. Bom, provavelmente, se houver de fato essa intervenção, o que o governo brasileiro poderá fazer é algum tipo de ação humanitária, né, de acolher esses venezuelanos que vão fugir do país. Haverá, claro, uma enorme preocupação com a segurança das fronteiras do próprio território brasileiro, e um trabalho diplomático muito duro, muito difícil a ser desenvolvido no âmbito da ONU, da Organização dos Estados Americanos, mas com toda essa fragmentação, com toda essa polarização ideológica na própria América Latina.
Antes de terminar aqui, não quero deixar de passar pela América Central, até pela vitória eleitoral que ocorreu em Honduras, de Nasri Asfura, que é um candidato conservador do Partido Nacional, amplamente apoiado por Donald Trump. Uma vitória como essa mostra claramente qual tem sido ou qual será sempre o posicionamento de Donald Trump de interferência em eleições nacionais de outros países, de outras nações? Honduras é um excelente exemplo, né, desse novo cenário dos Estados Unidos mais intervencionistas na América Latina, né? Honduras atualmente tem uma presidente de esquerda, né, Xiomara Castro. A candidata dela chegou em terceiro lugar nas eleições, então, quer dizer, havia ali uma rejeição muito grande do eleitorado essa linha política. Mas o candidato vencedor ganhou por menos de 1% de diferença. Ele representa, digamos, uma direita mais populista, perdeu por uma centro-direita. O Trump se envolveu diretamente na campanha, né, declarou apoio ao Partido Nacional, muito embora o presidente eleito de Honduras tenha sido condenado no passado por tráfico de drogas, né, então também é contraditório. Você tem os Estados Unidos entrando com um discurso na América Latina muito voltado contra os cartéis, contra o crime organizado, mas apoiando um presidente que basicamente era um traficante de drogas, né? Então, existem todos esses cenários de tensão. É um país importante para os Estados Unidos, sobretudo pela questão migratória, né? Tem muitos hondurenhos, tem muitos salvadorenhos, guatemaltecos, países da América Central que migram para os Estados Unidos, né? Então, a gente não acompanha muito no Brasil esse cenário político na América Central, mas ele tem também um certo peso. E dentro do que nós conversávamos, né, sobre essa questão das influências chinesas, né, a América Central, nos últimos 15, 20 anos, fez uma guinada diplomática em que praticamente todos os países da região cortaram relações com Taiwan e passaram a reconhecer a China, né, o governo comunista em Pequim, como o verdadeiro representante diplomático chinês. Então, isso também entra nesses cálculos dos Estados Unidos. Em resumo, uma nova era, né, para a América Latina, né, o retorno, né, de uma era antiga, né, dos Estados Unidos mais presentes, mais assertivos na região, com todos os conflitos que isso acarreta. Maurício Santoro, muito obrigado pela sua ajuda nesta análise sobre o contexto que vivemos internacionalmente a partir do protagonismo e intervenção de Donald Trump em diferentes regiões. Muito obrigado, um bom dia, Feliz Natal e um ótimo 2026. Muito obrigado, Milton. Um ótimo Natal para você também. Um ótimo fim de ano. Tchau, tchau. Maurício Santoro, doutor em ciência política, professor de relações internacionais, conversou com você agora que são 7 horas e 47 minutos.